Olá, Deus abençoe. Talvez você não pôde estar conosco hoje no culto, mas olha só, assista essa mensagem. Eu creio que Deus vai falar muito com você. Deus abençoe. Coríntios capítulo 11, verso 20. 1 Coríntios capítulo 11, verso 20. Daqui a pouco nós já vamos ceiar, nós já vamos participar do pão e do cálice. Mas 1 Coríntios capítulo 11, verso 20. É o texto que nós lemos e mencionamos em toda a Santa Ceia. E hoje nós iremos entender um pouco sobre ele. 1 Coríntios capítulo 11, vamos começar a partir do verso 20, porque tem uma informação muito importante aqui. Diz assim: de sorte de que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente e a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, partiu, deu graças e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Olha o que ele disse: é o novo testamento no meu sangue. Algumas traduções é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. 26. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. 29 a gente fecha. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Espírito Santo, fala conosco. Não queremos ser movidos por palavras humanas, não queremos ser movidos por palavras de homens, mas queremos viver o que a tua palavra deixou para que nós pudéssemos exercer aqui nessa terra. Fale conosco nesses próximos 30 minutos que ficaremos aqui, mas com a certeza de que sairemos em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Amém. Você pode ficar à vontade no seu lugar. Eu quero compartilhar algo de Deus com você nessa noite. Algo que Deus já vem falando ao meu coração já tem um tempinho. E Deus separou essa noite para que pudéssemos compartilhar sobre isso. Um texto que é lido em toda a Santa Ceia, um texto que é lido no mundo todo. No momento de partir o pão, no momento de beber o cálice. Um memorial que foi instituído pelo próprio Jesus Cristo de Nazaré. Algo que foi instituído pelo próprio Jesus. Essa prática, sabe quando ela começou? Em uma Páscoa. Na Páscoa se inicia então o partir do pão, o tomar do vinho. E agora Paulo, no texto que nós lemos, ele conta algo. Ele fala sobre algo. Paulo então agora ele fala à igreja de Corinto sobre a última ceia de Jesus. Ele fala sobre o último momento que Jesus teve com seus discípulos ali na mesa, sentado, antes de ser traído por Judas. Mas a verdade é que algumas coisas que nós aprendemos no decorrer da nossa caminhada cristã, sobre a ceia, foi algumas coisas que a religião colocou na nossa mente, foram algumas coisas que a religiosidade colocou na nossa mente. Na nossa caminhada a gente ouviu tanta coisa, a gente vem ouvindo tanta coisa, que às vezes acaba virando uma verdade, mas não condiz com o que a Bíblia Sagrada diz.
E hoje eu quero falar com você sobre Bíblia Sagrada mais uma vez, mas no tocante à Santa Ceia do Senhor. Então preciso que você entenda com bastante carinho, guarda isto no teu coração. Eu quero me prender nessa noite o que a Bíblia diz, não o que a religião diz, não o que o homem diz, mas o que ele deixou aqui, Deus deixou, inspirou os homens para escrever, para ser a nossa carta magna, a nossa bússola aqui na terra. Paulo ele já começa dizendo o seguinte, que existe um lugar certo para ceiar. Paulo ele já diz no verso 20 que nós lemos, 20, 21 e 22, não é para ceiar em casa. Porque em casa cada um come o seu pão e bebe do seu cálice, um tem fome, o outro embriaga-se. Paulo está dizendo o quê? Tem um lugar certo para ceiar. Olha para essa pessoa linda que vai pagar a tua janta daqui a pouco. Fala assim, tem um lugar certo para ceiar. Aí Paulo menciona assim, Wellington, porventura, vocês que estão querendo ceiar em casa, vocês não têm uma igreja não? Isso é um desrespeito com a igreja de Deus, foi o que Paulo disse. Paulo então ele começa dizendo, tem um lugar para participar da ceia do Senhor. E aí ele se refere a tal ato contrário como um desprezo à casa de Deus, à igreja de Deus. E agora Paulo ele vem trazendo e começa ali no verso 23. Ele fala para a igreja de Corinto o que ele aprendeu com Jesus. Ele começa dizendo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo agora está dizendo, Manel, o que eu vou falar para vocês agora foi o que Jesus me ensinou. Paulo está dizendo, o que eu vou falar para vocês agora não é que um homem me ensinou, não é que um livro me ensinou. O que eu vou falar para vocês agora é o que Jesus me ensinou. Ele está dizendo, não é qualquer coisa, agora eu vou passar para vocês. Aqui ele já começa dizendo que Santa Ceia não é um fato. Santa Ceia não é um momento isolado, mas Santa Ceia é um memorial. Santa Ceia é um memorial. O que é memorial, pastor? Você vai entender. A ceia ela atua em 3 esferas. Fala assim comigo, passado. Não, diga forte, diga assim, passado. Diga presente e futuro. Agora mais forte, vai. Passado. Pode ficar melhor, vamos lá, vai. Passado. A ceia fala dessas 3 coisas, desses 3 tempos. Passado, presente e futuro. Paulo está dizendo que eu vou ensinar para vocês agora, Jesus me ensinou. Não é um momento, não é um fato, é um memorial. Passado, pastor, o que tem a ver a Santa Ceia com o passado? A Santa Ceia se remete ao passado. Quando nós olhamos a ceia, ela se remete ao passado, por quê? Porque ela fala de cruz. A ceia fala de Calvário. A ceia fala do Getsemane, onde tudo começou. A ceia fala de crucificação. A ceia fala do Cordeiro. Em Gênesis, Deus ele pede a Abraão algo. Deus fala assim, Abraão, pega Isaac, vai até o Moriá, sacrifica para mim. Deus ele pede um filho para Abraão. Mas naquele momento, qual que a história conta? Que na hora que ele vai imolar Isaac, o que aparece? O cordeiro. Olha que interessante. Deus ele pede, Cristiano, Isaac para Abraão. Abraão coloca Isaac no altar. Na hora que ele vai imolar a criança, a voz de Deus vai dizendo, Abraão, não encoste no menino. E o cordeiro aparece. Eu comecei a ler isso. Eu falei, isso tem a ver. Isso não está solto na Bíblia não. Deus já está querendo falar alguma coisa aqui. Do que iria acontecer lá na frente. Apocalipse capítulo 13, verso 8. Tem como colocar para mim? Rapidinho. Vou ler alguns textos com você bem rápido. Apocalipse capítulo 13, verso 8. Ele pede a Abraão um filho. O cordeiro aparece. Quem desceria morto, agora desce vivo, porque o cordeiro apareceu. Opa, tem gente que já está entendendo.
Eu estou falando para você que o cordeiro que apareceu no Moriá trouxe vida para Isaac. Eu estou falando para você que o cordeiro que apareceu no Moriá, Isaac era para ser morto lá em cima, mas o cordeiro aparece, o cordeiro simboliza vida. Quando o cordeiro aparece, Deus fala, não toca no menino. Tu subiu com o menino com vida, vai descer com ele com vida também. Deus já está querendo falar alguma coisa sobre crucificação, aqui ó. Agora olha o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 13, verso 8. E adoraram todos os que habitavam sobre a terra, eis cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. No plano de Deus, antes de tudo isso aqui ser criado, o Cordeiro já tinha sido entregue. No plano de Deus, antes do primeiro que haja, o Cordeiro já tinha sido entregue. Antes de água na terra, já tinha sido o Cordeiro entregue. Antes de luz, já tinha sido o Cordeiro entregue. O Cordeiro já havia sido sacrificado. Põe para mim capítulo 1, verso 29. João capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estou falando com você no primeiro momento que a Santa Ceia fala de passado. João, quando vê Jesus, não fala, eis ali o Filho de Deus. João, quando vê Jesus, ele não fala, Rafael, eis ali o Messias. João, quando vê Jesus, ele fala, eis o Cordeiro. E que cordeiro? O que tira o pecado do mundo. A caminhada de Abraão até Moriá durou 3 dias. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, 3. Ministério de Jesus, 3 anos. O Gólgota tinha quantas cruzes? 3. O terceiro dia, o cordeiro que foi entregue, o que aconteceu? Olha para quem está do seu lado e fala assim, se você não se ligou ainda, você está no domingo da ressurreição. O que estava morto vai levantar hoje na tua vida em nome de Jesus. Você pode dar uma oferta de palmas e a glorificar ao Senhor. A Santa Ceia, ela fala de passado. A Santa Ceia se reporta ao passado, ao cordeiro que foi entregue. Quando Deus pede a Abraão, ele prevê o cordeiro, já anunciando que um outro cordeiro se entregaria por nós em uma sexta-feira. Ah, irmão, foi naquela cruz, naquela, que não era o tamanho dele, era para mim e você. Foi naquela cruz que a nossa vida mudou. Foi naquela cruz que o cordeiro se entregou e o véu se rasgou. Foi naquela cruz que nós passamos a ter o direito à vida eterna. Diga assim bem forte, foi naquela cruz. Não, diga mais forte assim, foi naquela cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados. Foi naquela cruz, Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua. Você pode dizer, então diga, foi na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Mas pela fé, foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. O que seria de nós se não fosse um cordeiro e uma cruz? O que seria de nós se não fosse um cordeiro e uma cruz?
Naquela cruz Ele levou o meu pecado, levou o seu pecado, levou o pecado do teu filho, o pecado da tua filha, o pecado da tua família. A Bíblia diz que todo o pecado estava sobre Ele. E quando você se esquecer disso, lembra do que Ele disse? Fazer isso em memória de mim. Eu estou aqui falando para você que não tem pecado que te impeça de ceiar. Você recebeu um vídeo meu falando que talvez poderia ser a mensagem mais forte que eu já preguei aqui em 5 anos. Porque eu vou contra a religiosidade. Eu vou contra a religião, eu vou para a Bíblia. Não existe pecado que te impeça de ceiar. Não existe passado que te impeça de ceiar. Não existe presente que te impeça de ceiar. Não existe futuro que impeça você de ceiar. Não existe anjo que impeça, demônio que impeça, nem pastor que impeça. A ceia acontece para que nós pudéssemos ter direito à vida eterna. Tudo começou com a entrega do Cordeiro na cruz do Calvário. A Santa Ceia não acontece por ser a Páscoa hoje, mas é porque teve um Cordeiro que foi para a cruz, teve um Cordeiro que se entregou por mim e por você. Você pode começar a agradecer a Ele aí. A ceia é para você, meu querido. A ceia é para nós. Não tem nada que te impeça. Não existe nada. Mas eu não posso ceiar de qualquer maneira, porque ela não é um almoço para me encher. Ela não é uma janta para me satisfazer, até porque não conseguiria. Ela não é um cafezinho da tarde. Não, ela não é isso. Sabe o que é? Eu estou sentindo uma graça de Deus desde de manhã aqui. Sabe o que ela é? É algo que nos conecta com Deus. Não é um lanche, não é um biscoito, não é um pão simples qualquer. É algo que nós consagramos e nos apresenta, nos conecta com o Pai, nos conecta com o Filho, nos conecta com o Espírito Santo. É algo que faz com que o céu se alinhe na terra. Você sabe como que o céu vai se alinhar com a terra? Quando você pegar daqui a pouco este cálice, pegar o pão na mão, pegar o suco de uva na mão, em memória de ti, Pai. Hoje eu não aceito, fica fora. Hoje eu volto para a comunhão. A Santa Ceia é para mim e para você. É para nós. Não podemos fazer de qualquer maneira. Ai, pastor, eu não vou ceiar hoje. Por quê? Porque eu briguei com a esposa. Ai, pastor, eu não vou brigar hoje porque meu marido me fez pirraça. Quando que o marido não faz, irmão? Ai, não vou ceiar hoje porque meu filho desobedeceu, dei uma chinelada nele. Por causa disso. Ah, pastor, eu não vou ceiar hoje porque eu pequei. Por causa disso. Ah, pastor, eu não vou ceiar hoje porque eu discuti com uma pessoa. Por causa disso. Você sabe que quando a gente pensa assim, sabe qual é a mensagem que se passa? O pecado é maior do que a cruz. A briga entre um com o outro é maior do que a cruz. Não é coisa nenhuma. Não existe evangelho sem cruz. Não existe ceia sem cordeiro. Não existe Páscoa então para nós sem um Cristo ressurreto. Pede. Ceiar é dizer: errei, pequei, falhei. No meio da trajetória esse mês eu cometi alguns deslizes, mas eu não quero viver no erro. Eu não quero viver no erro. Ceiar é o quê? Cometeu um deslize, pecou, errou, mas vai dizer: eu não quero viver no erro. Eu não posso. Para os religiosos o pecado é só adultério.
Para os religiosos o pecado é só homicídio, o pecado é só furto, roubo. Mas o rancor também é pecado. O ódio também é pecado. A amargura também é pecado. Fofoca também é pecado. Mas tudo isso ele levou para a cruz com ele. Ele levou para a cruz. Quando ele foi para a cruz, tudo isso foi junto. Imagina o peso de Jesus, irmão. Às vezes a gente que lidera, né, fala assim, nossa, está muito pesado. Imagina o tanto de pecado que ele levou no lombo dele, meu, seu, que não é pouco, meu, seu, juntado a umas carretas de pecado, mas do mundo todo, tudo nas costas dele. Mas ele disse, eu não vou parar. Se é essa a vontade do Pai, eu vou até o final. Tudo que você acha que te impede de ceiar, ele levou para a cruz. Eu cresci em um tempo que eu ouvia algumas coisas, que quando o filho aprontava, falava-se assim com o filho, você não vai para a igreja. O filho desobedecia, ah é? Você não vai para a igreja não. O castigo era impedir o filho, a criança, o adolescente, de ir para a igreja. Olha que castigo. Olha que castigo. Ah é? Também você não vai. Você não vai para o culto hoje. Você não vai para o culto de jovens. Você não vai para o culto de adolescentes. Você não vai para o culto kids. Você não vai para a célula. Punindo os filhos com a proibição de se relacionar com Jesus. Proibindo os filhos de forma equivocada. E talvez hoje seja a maior resposta no mundo espiritual, pais, no contexto geral. Porque uma semente foi plantada e o diabo ele só se aposta daquilo que nós entregamos para ele. A dificuldade hoje de filhos se renderem aos pés do Senhor Jesus. Em outro tempo, dessa forma, quando ficamos sem ceiar, ficamos sem comer do pão e beber do cálice. Ou então eu falo bem assim, você não vai ceiar não porque você pecou, tá? Não, você não, pega aqui. Não, você também não. Lembra antigamente? Pecou, né? Vai ficar sem ceiar. Irmão do céu. Lendo a Bíblia, eu entendi que isso é um perigo muito grande. Por que, pastor? Eu não posso tirar da pessoa o alimento que vai fazer ela entender que ela está em pecado. Eu não posso tirar da pessoa o que vai confrontar ela para ela vencer o pecado. Porque tudo que o diabo quer é que não sei. Aí eu vou e falo, não vai ceiar, porque pecou o diabo. Uhul! Parabéns. Não, caiu. Não solta o corpo. Eu não sei se você já pecou, eu já pequei. E já me senti várias vezes indigno de comer do pão e beber do cálice. Mas eu lembrei de tudo que ele deixou para nós. Quem não ceia fica fraco espiritualmente, irmão. Ficou um mês sem ceiar, no outro mês vai ser difícil. É igual ir para academia. Faltou uma semana para ir na outra, é uma luta. Faltou um mês, para ir de novo é uma luta. Porque tudo que o inferno quer é que você perca a conexão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mas entenda só uma coisa, você não pode ficar sem participar deste momento. Porque aqui é o que vai te fortalecer espiritualmente. Olha o que está escrito em 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Já estou caminhando para o final, o presente e o futuro vai ser bem rápido. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Olha o que está aqui, ó, na Bíblia. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Jesus levou o que sobre ele? Os nossos. Para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. E para suas feridas fostes sarados. Ele já levou, para que eu e você pudéssemos viver para a justiça. Qual é a justiça? Cruz, céu, vida eterna.
Isso aqui é passageiro, mas uma hora a gente vai estar junto lá. Ah, pastor, mas e a parte examine, pois o homem a si mesmo? Pois bem, vou falar agora. Examine, pois o homem a si mesmo. O que é isso? Errei. Não quero continuar errando. Pequei, mas me arrependo. Quem não peca? Talvez dentre nós aqui hoje, dentro dessa igreja, eu sou o maior pecador aqui. Quem não peca, irmão? Quem não peca? 1 João capítulo 1, por gentileza. Todos nós. Mas eu preciso entender que esse pecado ele já levou, não é meu, apareceu, aconteceu, eu estou soltando ele, vai embora, imundiça. O que era, vamos embora correndo, hein, o capítulo todo. O que era desde o princípio, o que ouvimos e que vimos com os nossos olhos, e que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Está falando de Jesus, estava com o Pai e agora Jesus se manifestou no meio do povo, no meio deles, no meio dos discípulos. O que vimos e ouvimos, isso anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o seu Filho Jesus Cristo. 4. Essas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. E dissermos que temos comunhão com ele, andaremos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Bíblia, irmão, Bíblia. Vai. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecado, que não pecamos, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Quem não peca? Mas ele diz que o sangue do Cordeiro purifica. Se você não ceiar, não tem purificação, porque quem purifica é o sangue do Cordeiro. Se eu me afasto da ceia, eu não sou purificado. Mas se eu estou na ceia, eu sou purificado pelo sangue do Cordeiro. Põe para mim por gentileza agora, João capítulo 8, verso 1. Pastor, mas é simples assim? Calma. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Vamos embora. E pela manhã cedo, tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-os ensinava. Tudo que Jesus deixou para nós hoje, ele deixou um tempo para ensinar para aquele povo lá também. Vamos embora. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher, apanhada em adultério, e colocaram no meio e disseram: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, dizes. E aí, Jesus? Pode tacar o paralelepípedo na cabeça? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia o dedo na terra. E com insistência, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra.
Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um, de mansinho, e começaram pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus lhe disse: eu também não te condeno. Vai. Mas, faça comigo, mas, não. Faça, mas, não peques mais. Dá pra gente ficar até amanhã falando aqui. Todo mundo ali tinha pecado, o problema é que o dela foi exposto, que os outros não estão. Quanta gente ceia, cheia de pecado, e quando vê um outro ceia, fala assim, ele vai ceiar, porque um foi exposto e o outro não. Aí Jesus disse: eu não te condeno, mas não peca mais. Eu não te condeno, mas não peque mais. Ei, olha para essa pessoa linda, que já estou acabando. Fala assim: a ceia é para você. A ceia se reporta ao passado, onde o advogado foi transformado em acusado. A Santa Ceia se reporta ao passado, onde na cruz o leão se fez cordeiro. A Santa Ceia se reporta ao passado, onde o juiz se tornou o nosso advogado. Ei, você pode cear. Você pode cear. Presente, pastor, o que a Bíblia fala sobre isso? Quando Paulo diz que Jesus menciona: fazer isso em memória de mim. Ele está falando de presente. Jesus está dizendo: todas as vezes que vocês forem cear, faça como se eu estivesse passando pela cruz de novo. Faça lembrando de tudo aquilo que eu vivi por vocês. Uma das frases mais compartilhadas hoje foi por amor. Na sexta-feira, foi por amor, foi por mim e foi por você. Eu duvido que você não viu um stories escrito assim. Foi por você, foi por mim, foi por nós. Mas muitos que compartilham entendem que Jesus morreu por mim, por ele, por todo mundo, mas não entende que precisa ceiar, precisa sentar-se à mesa. Ei, ele fala de aliança. Uma vez que nós ceiamos, nós restauramos a nossa aliança com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Daí então ele diz: este é o novo testamento da nova aliança. É aquela aliança que foi feita na cruz do Calvário, no madeiro, onde o sangue desceu. Mas o sangue estava descendo para muitos, a morte estava vencendo. Mas era uma nova aliança eu estou fazendo com o povo aqui na terra. Era Deus dizendo: meu filho, você se entrega e uma nova aliança começa a acontecer na terra. Ah, meu irmão, ceiar no presente fala de comunhão, fala de koinonia. Comunhão não quer dizer proximidade, porque eu posso estar próximo do Vitinho, mas não ter comunhão com ele. Mas eu posso ter comunhão com alguém que mora em outro país. No presente, ceia fala de comunhão. E ceiar sem entender isso é perigoso demais. Ei, talvez você está do lado de Jesus todos os dias. Por religiosidade você ora, reza, fala com Ele. Vai almoçar, agradece. Vai jantar, agradece. Vai para o trabalho, agradece. Mas não é porque está do lado que você está em comunhão. E eu vou te provar na Bíblia agora. Não é porque a gente está falando com Ele que tem comunhão. Ei, a gente faz grandes investimentos no prédio dessa igreja. Você viu aqui. As igrejas no mundo todo estão se equipando. Estruturas, tudo. Mas Jesus disse algo muito interessante. A Bíblia diz, João 17, verso 21. Olha o que ele disse. Presente. Para que todos sejam como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Jesus disse: Pai, o que vai fazer o povo acreditar que o Senhor me enviou é se eles estiverem
comunhão. Não é cadeira acolchoada, não é ar-condicionado, não é cesta básica, não é psicóloga, não é ônibus gratuito, dentre tantos outros trabalhos que a gente faz. O que vai fazer esse mundo conhecer que Jesus foi enviado para nós, é quando nós estivermos em comunhão. Não é um microfone na mão, é comunhão. Não é bater palma, é comunhão. Tem gente perdendo a comunhão porque vê um rios na internet e fala, também não vou mais para a igreja, é tudo igual. Tem gente que perde a comunhão porque vê um depoimento de um revoltado com Jesus, ferido por uma igreja, não com Jesus, e aí fala, ah lá, tudo igual mesmo, ah lá, aí perde a comunhão. Tem gente que vê algumas coisas e perde a comunhão, para de dizimar, para de ofertar, para de ceiar. O que vai fazer o mundo reconhecer Jesus como Salvador da vida não é o evangelho muito bem pregado, mas é a comunhão manifesta no meio do corpo de Cristo. Ei, e eu profetizo que essa comunhão vai estar lá dentro da tua casa. O primeiro lugar que você vai ver comunhão é no meio da tua família. Pastor, mas está tudo espalhado. Prepare-se, você vai ter a melhor virada de ano da tua história. A tua casa vai viver a plena comunhão, a tua casa vai viver a koinonia. E o resto vem depois, irmão, vem depois. Porque se tem comunhão, tem projeto lançado, tem compra de terreno, tem construção do novo prédio, tem vizinho que comprando casa de vizinho. Se tem comunhão, a coisa flui. Agora se não tem comunhão, o reino nunca foi sobre o reino foi sobre nós. O reino nunca foi sobre eu, o reino é vós, nós. E no presente a ceia fala de comunhão. Falou mal de alguém? Perdeu a comunhão. Quebrou a comunhão? Não tem problema não. Mas hoje você restaura ela. Que bom que você veio. Que bom que nós viemos. E para a gente ceiar agora. Terceiro, futuro. Agora a ceia fala de futuro. O que, pastor? Quando a ceia fala de futuro, sabe o que ela está falando? Arrebatamento. Prova, pastor. No texto de 1 Coríntios capítulo 11. Ele termina dizendo: fazei isso todas as vezes em memória de mim. Até... Está falando de arrebatamento. Ele virá. Eu preciso te dizer isso. Ele virá. Ele diz que até que ele venha, é porque ele vai vir. A ceia no futuro fala do arrebatamento da igreja, onde nós não ficaremos, nós subiremos. Onde Tessalonicenses diz que ele virá com um som de alarido, descerá do céu, os mortos ressuscitarão primeiro, aqueles que morreram em Cristo, e depois que ficarem vivos. Esse memorial tem dia para acabar aqui na terra. Esse memorial tem prazo aqui na terra. Esse memorial tem dia para encerrar aqui na terra. Porém só o Pai sabe quando. Mas eu digo para você, está perto. Está muito perto. Hoje aqui quem vai servir a ceia agora é o pastor, são os diáconos. Mas vai chegar o dia que nós estaremos diante, face a face. Agora não segurando um pão e um cálice, mas olhando para o Cordeiro. Vai chegar um dia que não vai ser mais pão, não vai ser mais cálice, mas vai ser olho no olho, o Cordeiro olhando para mim, olhando para o Cordeiro, o Cordeiro olhando para mim, olhando para a mão furada, o Cordeiro olhando para mim, vendo os pés furados, o Cordeiro olhando para mim, vendo a marca da coroa na cabeça. Vai chegar o dia que nós cearemos com o Cordeiro, meu irmão. Se tu está se preparando para ir para lá, aplaude e dá glória a Deus aí. Isso aqui vai acabar, mas nós vamos ceiar. E qual o nome que fala? É as bodas do... Não vai ter diácono, não vai ter pastor aqui, ó. Vai ser as bodas do Cordeiro.
Na hora do louvor aqui a gente se entrega. Mas vai chegar um dia que nós vamos adorar lá em cima. Alguns dizem que o grande coral vai ser regido por Miguel, por algum outro anjo. Eu creio e acredito que esse coral vai ser regido pelo próprio Cordeiro. O Cordeiro que foi morto. O Cordeiro que foi entregue. Como nós cantamos, eu queria ser levado. Está chegando o dia. A Santa Ceia está falando de arrebatamento. Você pode fechar os teus olhos aí. Nós vamos cantar no coral, irmão. Ei, Jesus, nós vamos cantar no lindo coral. Nós vamos cantar no lindo coral. Hoje você vai selar o arrebatamento aqui. Erebaçou de candarabás. Isso aqui tudo vai acabar, vai passar. E cantar num coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, santo é o Senhor. O que nos espera? E cantar no coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, santo é o Senhor. Mesmo que o sofra, mesmo que as ondas, nada vai te impedir de chegar aos céus. Chegando lá, eu quero ver a face do Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Está chegando. Você pode ficar de pé, está chegando. Está chegando. Erebaçou de candarabás. Se essa mensagem falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém, manda esse link para um amigo, alguém da sua família. Eu tenho a certeza que Deus também vai abençoar uma pessoa através de você. Deus abençoe.